Bom dia a todos. Agradecemos imensamente pela oportunidade de retornarmos aqui à casa. Vamos tratar de um tema extremamente profundo, intrincado, sem nenhuma pretensão de darmos a palavra final. Aliás, o Apocalipse é um livro que toda vez que nós estudamos ele, nós aprendemos alguma coisa. Então, se alguém disser assim, eu já tenho a resposta total, completa do Apocalipse, não acreditem nisso, né? Porque todos os estudiosos que se debruçam sobre o Apocalipse estão sempre descobrindo novas nuances que estão ali todas codificadas no livro. Como diz o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que algumas das colocações e das passagens da Bíblia só seriam interpretadas pelos grandes mestres da raça, né? Porque existem grandes codificações ali por trás dos símbolos. E não se espantem com a imagem que está ali na tela, porque ela é só uma imagem figurativa. O Apocalipse não tem nada a ver com isso. Eu coloquei ali exatamente para mostrar que o Apocalipse não tem a ver com essas figuras fantásticas que muitas vezes as pessoas imaginam ao fazer uma interpretação literal do texto. O Apocalipse ele é repleto de símbolos. E toda simbologia do Apocalipse tem um sentido definido, concreto, para nossas vidas e para a mensagem de Jesus. Nós podemos dizer que o Apocalipse ele é uma espécie de mosaico. Ele faz ali um apanhado de vários ensinamentos que estão esparsos no Velho Testamento, mas que devem ser lidos à luz do Novo Testamento, da mensagem do Cristo. Porque o Cristo veio trazer um novo ângulo, né? Jesus nos ensinou que você não deita vinho novo em odres velhos, você não coloca remendo velho em vestido novo, em roupa nova, né? Então a gente precisa sempre fazer essa ressignificação à luz do que Jesus ensinou. E João está ali, João, o apóstolo João, no Apocalipse, ele está trazendo para a gente respostas a respeito da segunda vinda de Jesus. Existem temas centrais do Apocalipse. E um dos temas centrais do Apocalipse é o chamado retorno de Jesus, né? E é nesse sentido que a gente vai entender que o Espiritismo está lá previsto, dentro do Apocalipse. Então, não vamos ficar impressionados aí com a imagem, né? Aqui é só para a gente ter um início da compreensão. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipto. Ela significa apó, que significa para longe de, e calipto, sombra. Então significa para longe da sombra. A sombra é aquilo que obscurece o entendimento. Para longe da sombra é sair da sombra para a luz. Então é o sentido de revelação que está por detrás da palavra Apocalipse. Então o Apocalipse, pela psicografia de João, ele é uma revelação que traz temas relativos ao chamado final dos tempos, segundo a cultura judaica. E que vai trazer para a gente inúmeras imagens que a gente precisa compreender. Ele diz respeito a coisas que aconteceriam no futuro, e o Espiritismo está previsto lá. O nosso objetivo hoje é mostrar para vocês que um dos temas centrais do Apocalipse é falar de uma terceira etapa do Messias. O Messias que é o Cristo. Então seria a nova etapa do Cristo para a humanidade, no projeto de Deus para a ascensão e a melhoria da humanidade, né? Essas mensagens ficaram aí obscurecidas durante muitos anos. E nós vamos tentar mostrar para vocês que o Espiritismo traz uma lente fundamental para que a gente possa compreender essa mensagem que está ali codificada no Apocalipse. Bom, geralmente quando se fala do Apocalipse, eu falei isso da última vez que nós tivemos aqui, né? Suscita-se a imagem de destruição de final dos tempos. Mas a imagem não é essa. É exatamente o contrário. A mensagem do Apocalipse é de renovação. Por isso que lá no final Jesus diz, né, eis que faço nova todas as coisas. E aí a gente tem que entender um pouquinho a cultura hebraica a respeito do chamado, da era do fim, né? São várias expressões que eles usavam. Na verdade, eles traziam uma previsão de que nós estávamos no fim de um ciclo, no fim de uma era, para o início de uma outra era, que é a chamada era messiânica. A era do Mashiach, do Messias. Só que essa era eles não souberam compreender, né? Porque Jesus veio e ele não trouxe a mudança imediata que os judeus aguardavam. Por isso que muitos deles
não aceitam Jesus como o Mashiach, como o Messias. A grande questão, e é um problema que a gente vê até no meio espírita hoje, é que as pessoas querem uma renovação ao estilo miojo, que fica pronto em 3 minutos. E não é o que vai acontecer, né? Então, os judeus, eles imaginavam que as coisas mudariam no passo de mágica. E quando o próprio Mashiach veio, que é o Messias, Jesus, ele deixou claro para a gente que a missão dele na Terra, ela é trazida por etapas, né? Tanto é que ele previu o retorno dele. Então haveria uma nova etapa da missão dele na humanidade, né? E a gente sabe que esse retorno de Jesus está diretamente vinculado à missão do Espiritismo. E eu vou mostrar isso para vocês com base nos textos do Kardec, inclusive, né? Então a gente já vai percebendo que o Apocalipse trata da segunda vinda de Jesus, ou do chamado retorno de Jesus, e esse retorno de Jesus está diretamente vinculado à missão do Espiritismo na Terra. Então, nós vamos entrar aí nessa seara, né? Lá no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, nós vemos a seguinte introdução. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com sinais, olha os símbolos, por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João. Então veio um espírito intermediário, esse espírito conversou com João, né? Então João ali estava sendo médium de um espírito que também era médium de Jesus. Percebam aí a intermediação da mensagem, tá? Isso é o Chico dizia, que existem médiuns no plano espiritual. Nós vemos isso, inclusive, nos livros do André Luiz, né? São intermediários que estão fazendo pontes com esferas superiores. Então, desce esse espírito superior e começa a comunicar com João. Enviando ao seu servo João, o qual atesta tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Bom, aí para a gente entender por que o Apocalipse está tratando do retorno, chamado retorno de Jesus, a gente vai ter que fazer um casamento dessa passagem com a passagem do final do livro. Mas por que eu posso dizer que é assim que funciona? Pelo seguinte, aí eu vou mostrando uma coisa para vocês que pouca gente sabe, mas sem isso você vai se perder no Apocalipse, que é o seguinte. Antes de falar disso, né, eu só queria trazer aqui para vocês a necessária leitura do capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde o Kardec vai tratar da chamada teoria da presciência. Ele vai mostrar para a gente como que funciona a mediunidade que acessa eventos do futuro. Então, nós não vamos nos aprofundar aqui, porque se eu fosse tratar da teoria da presciência, eu precisaria de pelo menos 1h30 para abordar tudo que o Kardec escreve ali no capítulo 16. Mas eu recomendo, é uma das páginas mais brilhantes dos trabalhos do Kardec. É espetacular, né? Ele explicando como funciona a mediunidade de presciência que abrange as chamadas profecias, ok? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, nós precisamos entender que o Apocalipse é um quiasmo. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele tem a forma de um quiasmo. O que é isso, Marco? Vejam só. Aqui nesse esquema, pode parecer complicado, mas é super simples, vou explicar para vocês. A primeira parte do Apocalipse, ela se espelha com a terceira. A parte do meio, a segunda parte, é a parte que não se espelha. Como assim espelhamento? Essa parte aqui, ó, de Apocalipse 1-3, ela está diretamente vinculada a Apocalipse 21, versículos 12 a 22, e assim sucessivamente. Apocalipse 4 está vinculado não, perdão, aqui ficou isso mesmo, Apocalipse 4, Apocalipse 1-3 ficou, não, isso mesmo, Apocalipse 4 está vinculado a Apocalipse 21, versículos 1 até 11, e assim você vai correspondendo às passagens, percebe? Todas elas têm correspondência, então, é como se fosse um pedaço do quebra-cabeça de um lado e um pedaço do quebra-cabeça do outro. Você encaixa e consegue compreender a mensagem. E eu vou trazer uma ilustração, vocês vão entender o que é o quiasmo. Olha, imagina... Pode, fica à vontade. Imagina que eu estou abrindo um livro. Eu vou mostrar para vocês o que é um quiasmo. Olha só, eu abri um livro. Essa primeira parte aqui, ó, corresponde a essa. Essa corresponde a essa. Essa corresponde a essa. E o que está no meio, que é o miolo do livro. Essa é a parte que não se repete. Os judeus faziam isso em vários textos. O Evangelho de João é cheio de quiasmos. O livro de Isaías é um quiasmo.
ok? O quiasmo é uma palavra grega, nós não vamos entrar no seu sentido, mas ele lembra a visão quiástica do olho, né? A nossa visão também, ela funciona dessa maneira, com o espelhamento que permite a nossa visão. Então, se a gente pegar essa compreensão, eu vou casar esse início do livro do Apocalipse com o finalzinho, ok? Então eu vou ver que essa parte corresponde ao final do livro. E no finalzinho do livro nós temos aquele que testifica todas essas coisas, diz sim, venho muito em breve, amém, vem Senhor Yeshua, vem Senhor Jesus. Então ele está mostrando para a gente que tudo que está no início do livro do Apocalipse diz respeito à vinda de Jesus, né? Está trazendo essa indicação. Por isso que no início do livro do Apocalipse, depois eu vou mostrar um esquema que vocês vão perceber os temas centrais, mas no início do livro do Apocalipse, do capítulo 1 a 4, nós vamos ver vários elementos que aludem à figura de Jesus e à sua missão messiânica, né? Tudo isso casa com o final do livro, que também anuncia essa vinda de Jesus, o retorno dele, e a vinda da Nova Jerusalém. Nós vamos comentar também o que significa a Nova Jerusalém. Chico Xavier tem 5 textos que nos trazem pistas sobre o que é a Nova Jerusalém. Um tema também que um dia a gente vai ter que separar um estudo específico para compreender o que é a Nova Jerusalém, toda a simbologia que está no livro do Apocalipse. Aqui eu estou trazendo uma avaliação, né, uma pincelada, para a gente entender a estrutura toda do livro. Então eu quero que vocês compreendam que o Apocalipse ele é todo bordado, ele é todo desenhado, é como se fosse um tapete persa. Você joga ali no chão, a metade, né, do tapete, ela tem simetria com o outro. Ele é todo desenhadinho. Se você não consegue entender essas estruturas de forma do texto, você perde um pedação da mensagem. Você não consegue fazer essa compreensão. E os judeus já sabiam disso, né? Por exemplo, olha que interessante. Quando você abre o livro do Êxodo, salvo engano, o livro de Êxodo, né, você abre o rolo de manuscrito ali que os judeus usavam, que eram rolos, né? Você tem no meio do livro os 10 mandamentos. Era a mensagem central, né? Exatamente no meio, no centro do livro. Então eles tinham muito cuidado na hora de fazer organizar esses textos, né? E ali a psicografia de João demonstra o portento da sua mediunidade, onde ele psicografa isso para a gente, uma mensagem espetacular com um monte de recados para a humanidade. Como diz o Chico Xavier, lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. O Apocalipse traz mensagens imprescindíveis para o futuro da humanidade. Psicografia do Chico através, né, do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Bom, e aí para a gente entender o Espiritismo, no contexto do Apocalipse, eu vou pegar um trecho do Evangelho de João, especificamente João 13 em diante, cujo título que algumas Bíblias colocam, né? Isso aqui não está no original, é um acréscimo, né, de cada edição. Eles chamam de A Despedida, que é quando Jesus já está ali preparando os apóstolos para a partida dele e faz previsões sobre o que aconteceria depois da sua partida. Então nós vamos ver ali, por exemplo, a previsão da vinda do Espiritismo. Então vamos compreender um pouquinho do que Jesus diz ali, né, quando ele está se despedindo, para depois a gente voltar para o Apocalipse. Então vamos lá, com calma. Em João 14, Jesus diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro consolador. Olha que legal. Na tradução da Bíblia Judaica completa, olha, eles entendem como conselheiro consolador. O consolador é o Espírito da Verdade, que veio conversar com Kardec. O Kardec identifica através dos estudos dos fenômenos, né? Semelhante a mim, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. O mundo ainda não tinha condições de receber aquele aporte de conhecimentos naquela época. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro consolador, semelhante a mim, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Aqui é uma outra tradução da mesma passagem. Voltei-me, vejam no Apocalipse, voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio de um dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, né?
Jesus falou que seria semelhante a ele, é o Espírito da verdade, vestido como uma túnica longa, cingido à altura do peito com cinto de ouro. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante ao Filho do Homem. Vejam, a mesma expressão. Então, o Apocalipse traz pistas que, quando você faz a correlação com o Evangelho e com o Velho Testamento, você já começa a descobrir qual que é a mensagem subjacente. Jesus continua, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa é a promessa do retorno do Cristo. Então, Jesus estava ali dizendo para os apóstolos o seguinte, olha, eu vou voltar para vocês, mas de que maneira? Essa que é a grande questão. Como seria esse retorno do Cristo? Kardec vai abordar isso, nós vamos ver. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Então aqui Jesus também prepara o seguinte, fala, olha pessoal, vai passar um tempo que a humanidade vai simplesmente perder a noção a respeito da minha pessoa. Vai perder a minha compreensão. Né? Essa expressão judaica de ver significa entender, compreender, abranger a mensagem, não só do ponto cognitivo, mas da prática. Então, Jesus já estava prevendo que o mundo ia entrar numa tribulação, que é a chamada fase da grande tribulação, que está lá no Apocalipse. Porque o governante deste mundo está vindo. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou saindo de cena e o que ainda prepondera nesse mundo, que é o egoísmo, o mal, representado lá no Apocalipse pelo dragão, ele vai invadir, né? Então, vocês se preparem. E ele fala com os apóstolos, vocês vão sofrer perseguições, vocês vão sofrer em meu nome, né? Ele prepara a humanidade para um momento de conturbação. E a gente está vendo isso. Tudo que a gente está vendo acontecer hoje, na face do mundo, diz respeito à ausência de cristianização do planeta, à falha da missão do Cristo. De onde você tirou isso, Marco? Leiam o livro A Caminho da Luz, leiam o livro Emmanuel. Emmanuel vai mostrar lá que todos, inclusive, o Emmanuel diz que inclusive os fenômenos das guerras constantes têm uma direta relação com a ausência de cristianização do planeta, né? Com esse atraso na missão de assimilação da lição de fraternidade que o Cristo nos trouxe. Né? Então, se o mundo está nesse ambiente tumultuado, é exatamente porque não assimilou os ensinamentos do Cristo como ele já havia previsto. Eu lhes tenho dito tudo isso para que não sejam pegos de surpresa. Eles os expulsarão das sinagogas, de fato, virá o tempo em que quem os matar pensará servir a Deus. Aqui Jesus está falando de maneira direta sobre a Inquisição, as cruzadas. Ele já sabia que viria, inclusive, matança em nome dele, né? Mas em nome dele, no sentido desviante. Se apropriaram do nome de Jesus para fazer as guerras religiosas, né? Jesus nunca autorizou, e nada disso tem autorização nos ensinamentos do Cristo. Pelo contrário, né? Ele não vira para o Pedro e fala assim, Pedro, embainha a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Né? A mensagem do Cristo é muito clara, no sentido da paz e da fraternidade, da tolerância e da convivência pacífica entre todos nós, todos os seus filhos. Mas Jesus já sabia que viria, inclusive, o tempo em que haveriam matanças e guerras em seu nome. Mais um pouco de tempo e vocês não me verão mais. Um pouco mais de tempo e vocês me verão. Essas duas expressões estão no Apocalipse. E tem até como calcular elas. Tá? Com a ajuda de uma dica que o Emmanuel traz lá no livro A Caminho da Luz. Esse cálculo, não vou entrar nele aqui. Eu trago na nossa pesquisa sobre o Apocalipse. Vocês vão entender o que significa. Tem até uma tabelinha mostrando a referência desses períodos de tempo. Né? Então Jesus está falando assim, ó, vai passar um tempo em que vocês não me verão mais, mas depois volta um tempo que vocês me enxergam novamente, que vocês vão começar a me ver, a retomar os meus ensinamentos, ok? Então, olha, um pouco mais e vocês me verão. Então ele estava dizendo, vem uma fase obscura, mas depois vem uma fase de luzes. Podemos colocar assim de uma maneira simples, certo? Ok. Vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vós. Então, essa promessa do retorno de Jesus, em que se fiam os evangélicos e muitos amigos e irmãos cristãos, né, ela é verdadeira, só que a gente tem que compreender o que significa ela. Eu lhes disse todas essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Ruach HaKodesh, que é uma expressão judaica que significa Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo.
Então, Jesus está dizendo assim, olha, gente, quando vier o Conselheiro Consolador, o Espírito da Verdade, ele vai ensinar, ele vai abrir, vai escancarar o conhecimento para vocês. Né? Porque vocês já estarão numa fase mais adiantada da compreensão, que é exatamente o que o Espiritismo vem fazer, resgatando o que Jesus ensinou. Por isso que o Espiritismo também é conhecido como o Evangelho Redivivo, que é a tentativa da gente revivenciar e resgatar a essência daquilo que foi perdido nessa fase de grande tribulação que a humanidade vivenciou. Né? Então, essa expressão, aliás, Espírito Santo, não corresponde ao dogma que nos foi ensinado, tá? Para os judeus, ela tem um significado muito mais amplo, ela é plurissêmica. Ela significa a inspiração, que a gente vai entender, por exemplo, como a mediunidade, ok? O Emmanuel vai dizer, pergunto para o Emmanuel, o que é o Espírito Santo, lá no livro Consolador? Aí ele fala assim, o Espírito Santo é a falange dos Espíritos santificados. Ele usa essa expressão Espíritos santificados porque é exatamente a mesma que os judeus usam para poder explicar essa pluralidade de espíritos, né? Por isso que lá na primeira epístola de João, o João fala assim, amados, não creiais em qualquer espírito, mas vejam se os espíritos vêm de Deus, usando no plural, ok? Bom, vamos lá. Na sequência ainda, estamos tratando ainda daquela despedida de Jesus. Marcos, você não pegou todo o trecho? Não, eu pincelei alguns temas, porque Jesus vai e volta nessas explicações a respeito do futuro. Nós não temos como ler, né, os capítulos aqui de uma maneira sequenciada. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. É uma outra tradução, nos mostrando que a gente seria relembrado sobre tudo que Jesus ensinou. Tenho ainda muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não as podem suportar neste momento. Olha que linda essa tradução, gente. Que coisa mais clara. Jesus está sendo extremamente didático. Ele falando assim, gente, eu tenho tanto de coisa para falar para vocês, vocês não vão ter condição de entender agora. Quando tiver na hora certa, vocês vão aprender mais. Né? Então, o próprio Cristo foi muito claro, abrindo essa janela de compreensão para o futuro. Né? Foi, aliás, o que aconteceu lá com Nicodemos. O Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus fala com ele assim, Nicodemos, em verdade eu vos digo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Aí fala assim, mas mesmo, o Nicodemos entendeu o que ele estava falando, mesmo como é que posso eu, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Eu sou velho, como é que eu vou encolher e entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus dá uma explicação para ele super didática. Fala assim, calma, Nicodemos, o que é espírito, o que é carne. O espírito é como o vento, que sopra onde ele quer. Então o espírito habita qualquer carne, meu filho. Ele estava mostrando para ele a dualidade de corpo e espírito, né? E o Nicodemos fica de queixo caído e não entende. Ele fala assim, olha, Nicodemos, deixa eu te dar real aqui. Você, que é mestre de Israel, não está entendendo essas coisas? Imagine se eu vos disser as coisas dos céus. Sabe o que são essas coisas dos céus? É o que os judeus chamam de Torá do mundo superior. A orientação, o ensinamento do mundo superior. Porque os judeus sabiam que havia diferença entre a Torá revelada, a orientação revelada para os homens e a orientação do mundo superior. Então Jesus estava falando para o Nicodemos assim, ô Nicodemos, filhinho, se eu te falar as coisas que a humanidade vai receber só lá na época do Espiritismo, aí que você vai pirar o cabeção. Você não vai entender, né? Você não está aceitando isso aqui, porque a reencarnação já era crença corrente entre os judeus, entre muitos judeus, né? Eles sabem que existe até hoje, muitos deles sabem que a reencarnação é uma verdade, né? Então, aqui Jesus está sendo muito claro, olha, falando, tem coisas que vocês não vão suportar neste momento. Todavia, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E veio realmente como um guia, sabe por quê? Porque o Kardec nos trouxe um método. O Kardec viu toda aquela fenomenologia espiritual e estabeleceu para a gente um método para você avaliar e sondar a mediunidade, para você não se perder na opinião alheia. Um desses métodos é a concordância do ensinamento dos espíritos. Né? Você tem uma série de detalhes que você tem que apurar e avaliar se há uma concordância, dentre vários outros critérios que o Kardec nos ensinou, né? Para você conseguir ali debulhar e extrair a mensagem espiritual que vem através da mediunidade. Todavia, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve e lhes anunciará acontecimentos futuros. Bom, nós estamos no Evangelho de João, tudo isso está no Apocalipse. Né? Então vocês veem que essas previsões de Jesus a respeito do futuro estão também retratadas no Apocalipse. Eu lhes disse todas essas coisas com a ajuda de ilustrações. Vejam que evidente também essa explanação de Jesus.
Eu lhes disse todas essas coisas com a ajuda de ilustrações. Entretanto, vem a hora em que não lhes direi mais nada de forma indireta. Falarei abertamente a respeito do Pai. Por isso que o Kardec vai explicar que algumas tentativas de explicação sobre o que é o Paráclito, o Consolador, não atendem aos requisitos que Jesus definiu previamente. Porque ele fala que esse conselheiro, Consolador, quando ele viesse, ele faria isso aqui, ó. Ele não usaria mais símbolos, ele falaria para a gente de maneira direta, né? Por isso que eu até tenho algumas ressalvas com relação a um certo requinte que a gente identifica, infelizmente, também no meio espírita, na interpretação de textos bíblicos, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, que às vezes aquilo vira só uma tarefa especulativa, onde você fica ali explorando, e perde a mensagem direta para o Espiritismo, gente. Vai na lata e mostra para a gente as questões de maneira bem direta, né? Os judeus estavam ali aprendendo ainda coisas no engatinhar do conhecimento. Hoje nós já temos aí muitas explicações diretas sobre a vida, o cosmos, o propósito da vida, a reencarnação e coisas, né, relacionadas à vida espiritual. Então, tá certo, a gente tem que estudar, mas vamos tomar um cuidado para não virar exegeta, sabe? Não nos transformarmos em profissionais da interpretação, né? Apesar de, para estudar o Apocalipse, a gente precisa ter um pouco desse afinco, né, de tentar compreender, mas eu falo para vocês, isso não é o prioritário. O prioritário, para a gente entender Jesus, é entender a essência da mensagem dele. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso, porque o Kardec trouxe ali o sumo para a gente, né? Ele trouxe a essência. Você seguiu aquilo ali, gente, tá bom demais, né? Tá bom demais. O resto vem é só para reforçar a nossa fé, só para a gente compreender o nosso momento, para a gente compreender as previsões. Eu acho muito importante a gente perceber que tudo que Jesus previu está acontecendo, porque você percebe o projeto de Deus para o planeta, você percebe que realmente as coisas, né, já estavam ali descritas, que hoje nós estamos vivenciando esse momento de turbulência e que nós estamos a caminho de uma renovação, né, dentre várias outras finalidades. Mas Jesus disse então, olha, eu vou falar abertamente para vocês sobre o Pai. Então, nesse trecho, que é a despedida ali no finalzinho do Evangelho de João, nós pegamos 3 elementos centrais, 3 assuntos centrais. A chamada apostasia, que é uma traição que viria sobre os ensinamentos do Cristo. Né? Que traição que é essa? Um desvio. A humanidade, depositária das sementes do Cristo, julgaria isso no campo. E não faria germinar durante um bom período. Em síntese, é isso. Um período de ausência, né? Em que as coisas ficariam confusas, e realmente quanta confusão foi feita em nome de Jesus. Gente, quando vocês perceberem pessoas criticando Jesus, debochando de Jesus, igual nós vimos na abertura das Olimpíadas, né? Pessoas ali fazendo pouco caso, vocês podem ter certeza, eles estão mirando o alvo errado. Eles não conhecem o Jesus. Esse Jesus que eles conhecem, que eles estão criticando, é o Jesus do abuso, é o Jesus da época do desvio, não é o Cristo verdadeiro. Quando você estuda o Cristo verdadeiro através do Espiritismo, aí você vê, gente, eu falo para vocês, eu achava que quem acreditava em Jesus era ignorante, era algo assim, para alimentar, né, as massas. Quando eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei assim, gente, eu não sabia que Jesus era isso. Nunca ninguém me ensinou dessa maneira, né? Então você tem contato com a mensagem de Jesus efetiva e percebe, nossa, realmente, a humanidade ainda precisa ter uma apresentação geral para Jesus, porque a humanidade ainda conhece só a casca dos ensinamentos de Jesus. Façam um teste para vocês verem. Assistam algumas preleções de outras denominações religiosas e vejam, por exemplo, que eles evitam falar das parábolas, eles não estudam as parábolas de Jesus, eles não entram na essência das questões, fica só na superfície ali, né? Então, é o que a gente precisa compreender, quem é Jesus de fato, ok? Bom, então houve esse período de ausência. E o chamado período da parousia, que é o retorno. Tudo isso está concatenado ali no vai e vem, em que Jesus vai abordando esse tema na despedida dele. Então, a promessa do retorno de Jesus está nos evangelhos, certo? Ótimo. Então, vamos agora compreender isso aqui, olha. João 15, 27. Vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos, acontece um fenômeno interessante. Capítulo 1, primeira parte de Atos dos Apóstolos.
As pessoas que estavam ali na região viram Jesus ascender. O Espírito de Jesus se manifesta e ele sobe. Aí aparecem dois espíritos superiores, dois anjos, e conversam com eles, falando assim: vocês querem saber como é que Jesus volta para vocês? Eu vou contar para vocês. Olha aqui. Ele diz assim, olha: depois de dizer isso, ele, Jesus, foi elevado diante dos seus olhos, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Toda vez que fala de nuvem, vocês lembram do ectoplasma. É manipulação ectoplásmica, como a gente vê nos fenômenos de materialização. Enquanto estavam observando fixamente o céu à procura de Yeshua, viram repentinamente dois homens vestidos de branco, em pé, perto deles. Os homens disseram: habitantes de Galil, por que vocês estão olhando para o espaço? Esse Yeshua, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que subiu para o céu. Então, eles estão dizendo ali o seguinte: olha, vocês estão vendo como que ele foi? Pois é assim que ele volta. Ele volta em espírito. E o Kardec entendeu isso. O Kardec bem compreendeu isso também. Jesus não volta materializado na Terra. Até porque, gente, quando ele veio aqui, ele foi muito mal recepcionado, né? Foi muito mal recepcionado. Ele volta, ele deixou agora com a gente, né? Ele volta agora na concretização dos corações dos seres humanos. É o que está lá no final do Apocalipse, né? Que os homens vão refletir Deus, a luz, eles vão andarão à luz de Deus. Então a concretização, aquela comunidade da Nova Jerusalém, que é a humanidade evoluída, como diz o Chico Xavier, pela psicografia do Chico, né? É a humanidade caminhando à luz do ensinamento de Jesus, internalizando no coração. Esse que é o retorno de Jesus. Ok? Assim, na sua concretização final, né? A gente vai ver que tem mais a respeito disso. Então a gente tem que compreender que sobre a segunda vinda, como dizem alguns estudiosos, no que concerne aos padrões do Antigo Testamento, o advento de Jesus era o escatom, seria o fim. Mas, no entanto, uma vez que ele mesmo deu profecias adicionais a respeito da sua parousia, que é o retorno, a consumação final ainda está no futuro. Então, nós temos que enxergar isso aqui com lente espírita. O que esse autor está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte: olha, os judeus esperavam que o Messias viria e ia botar uma régua final na coisa. Jesus veio e para eles não teve efeito nenhum, segundo a leitura dos judeus, né? Pois o próprio Cristo, quando ele veio, ele falou assim: calma, gente, vai ter um momento ainda que vocês vão me ver de novo, vai ter um momento do meu retorno. O que vocês verão agora é que eu trouxe a divisão, eu trouxe a espada, para poder separar o joio do trigo. Leiam lá o capítulo Estranha Moral do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Então Jesus sabia que era como quem está julgando ali um remédio, né? Para poder matar algumas pragas, que ia trazer um efeito, que ia separar, é uma comparação bem, tá? Analógica mesmo, só para a gente compreender, que aquilo ia surtir um efeito da colheita, né? E que no final dos tempos a gente ia ver essa separação, ok? Mas o próprio Cristo falou que haveria um momento futuro. Então, quando ele chega, ele deixa claro assim, é como se ele estivesse falando para os judeus: olha, eu sou o Messias, mas calma, não vai ter miojo pronto para você em 3 minutos. A coisa ainda vai demorar, né? Tenha paciência. Então, essa é a previsão do retorno do Cristo, ok? E aí nós vamos ver o Kardec comentando a respeito, finalmente, né? Então, vamos lá. Opa, perdão. No livro A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O Kardec vai comentar lá no capítulo 17, item 58. Será que, predizendo a sua segunda vinda, olha, eu já vi palestrantes falando assim: o Kardec não fala nada sobre a segunda vinda de Jesus. Como não? Está aqui, ó. Predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo, o que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que verá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Então o Kardec entendeu: gente, essa segunda vinda é a concretização do Cristo nos nossos corações, né? Não é o fim do mundo. Os judeus sabem disso. Os judeus sabem que a era messiânica, que é a chamada era do fim, vários outros títulos que eles usam para se referir a isso, diz respeito ao estabelecimento
da sintonia da humanidade com o Mashiach. Cada um tem uma visão. Tem uns que falam que a nossa matéria vai mudar completamente, que o nosso corpo vai mudar de configuração. Mas existem judeus, por exemplo, como o Rambam, que é um dos grandes rabis do judaísmo, ele fala assim, gente, não aguardem, não haverá mudança substancial na nossa conformação física. Né? As coisas vão mudar aqui na Terra também. Né? Então os judeus sabem que a vinda do Messias está diretamente vinculada a uma renovação do planeta. Okay? São várias e várias linhas de interpretação, e o Espiritismo vem mostrar para a gente que nós estamos tratando da fase de regeneração, onde nós vamos lavar nossa roupa suja e depois ingressando na esfera, na etapa de mundos felizes, mundos ditosos. Né? É tudo isso que está sendo previsto ali nessa mediunidade pré-ciência que está nos evangelhos. O Espiritismo vem e simplifica bastante para todos nós o olhar. Jesus anuncia ainda mais, olha, no mesmo capítulo 17, agora o item 45. Jesus anuncia seu segundo advento. O que é o segundo advento? Seu retorno, segunda vinda. Mas não diz que voltará à Terra com corpo carnal. Olha aqui, Kardec entendeu que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que eu mostrei para vocês. O próprio Kardec está dizendo, gente, não espera Jesus voltando no corpo físico, não é isso que vai acontecer. Não diz que voltará à Terra com o corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos tiverem chegado. Né? Então, Kardec bem compreendeu ali a ilustração metafórica dos ensinamentos do Cristo. É evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isso é, ao tempo em que a sua doutrina melhor compreendida for lei universal. Então a gente pode, assim, sintetizando o conteúdo do Apocalipse, em duas grandes fases que são descritas no livro, que é a fase da grande tribulação, da grande confusão que se abateria sobre o planeta, e depois a época do dia do Senhor, que segundo os judeus é a época da renovação. É quando começa então a era messiânica, o reinado de Deus na Terra. Tá? É claro que essa mensagem também ela serve para o âmbito individual. Ela tem uma conotação do âmbito coletivo, que vai acontecer para toda a coletividade, mas também para o espírito. Tem aqueles espíritos que já alcançam o reino de Deus muito antes do que a massa, né? A massa completa ali da média do planeta Terra. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Que tem alguns que se adiantam e já estão ali acima, né, da jornada. No meio desse processo, nós temos o Espiritismo. O Espiritismo é o catalisador que é derramado sobre a Terra para poder inaugurar essa nova fase. Então, na nossa leitura, a época da grande renovação, do dia do Senhor, ela começa com a vinda do Espiritismo e termina com aquela imagem da Nova Jerusalém que está no final do Apocalipse, que é a humanidade rediviva, segundo a psicografia do Chico Xavier, em 5 textos. Por exemplo, livro Boa Nova, primeira mensagem do livro Boa Nova, né? Jesus fala lá que a imagem do o Humberto de Campos, consultando os registros do plano espiritual, ele explica que essa imagem da Jerusalém renovada é a imagem da humanidade de posse das bênçãos da redenção, da sua renovação, da sua purificação. Né? Que significa a sintonia com as leis de Deus. Então a gente pode compreender esse período aqui, ó, o tempo do fim, fim dos tempos, fim dos dias, como essa chave mais ampla, que abrange a grande tribulação, a vinda do Espiritismo. Esse período aqui, o Emmanuel explica, de 610 a 1870, que é o período de domínio do império religioso, que, em nome de Jesus, promove uma série de desvios, né? O império religioso romano, porque você vê na própria simbologia do Apocalipse que esse império, ele recebe os poderes do dragão e vai promover grandes desvios ali na humanidade. Então ele age com conduta de império, ele age como se fosse um poder temporal ao lado das outras nações. E foi essa mistura, esse baralhamento, muito bem explicado pelo Emmanuel, do livro Emmanuel, todo mundo deve ler, que nós vemos a série de desvios que foi feita em nome da mensagem do Cristo. Né? E a gente confunde hoje, até hoje, adorar Jesus como acender uma vela. Né? Nós ainda confundimos Jesus com as religiões externalistas. Basta levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, Senhor, e eu já estou salvo e vou entrar no reino dos céus. O próprio Cristo falou que não é assim. Né? Então,
é nesse sentido que nós tivemos grandes desvios em nome da mensagem do próprio Cristo. E aqui, por que, Marco? Vamos inserir aqui Inquisição, Cruzadas, né? Quando Chico Xavier é entrevistado pela Hebe Camargo, em 1985, essa entrevista está lá no YouTube, para quem quiser, ele fala, Hebe, em termos de comparação de poderio bélico, o que aconteceu lá na época das Cruzadas foi intensamente mais grave do que as guerras modernas, se a gente comparar o poder bélico que eles tinham na época, né, fazendo essa proporção. E a humanidade adquiriu um passivo kármico, um débito gigantesco com essas guerras, né, que foram feitas ali em nome de Jesus. E a coisa foi horrorosa, a gente não tem ideia. Quando a gente começa a estudar, nós não acreditamos, né, no flagelo que foi imposto ali em nome do Cristo. Mas, apesar disso, o Espiritismo chega ali no final de 1870, vocês vão entender por que o Emmanuel coloca essa data. Vou convidar a leitura do capítulo 14 do livro Caminho da Luz. Surge o Espiritismo e aí começa o Dia do Senhor, o grande dia, né? Tem várias simbologias na Bíblia a respeito desse período de renovação, tá? E esse período se estende até a Nova Jerusalém. Então, em síntese, o Apocalipse está tratando dessa dualidade, da grande tribulação e do Dia do Senhor, a época da renovação. Então, um trecho, por exemplo, né, que nós vamos ver, a grande tribulação, que está lá em Mateus 24. Mateus 24 é o chamado sermão profético, conhecido também como mini Apocalipse, pequeno Apocalipse. Ali tem uma condensação, um resuminho de muitas coisas que estão no Apocalipse. Só que o Apocalipse é mais extenso, ele é mais explicativo, né? Ali Jesus resume bastante. Então, lá no sermão profético, Jesus diz: todas as coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque os povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. O que é essas dores de parto? Segundo a tradição judaica, é o esforço de uma comunidade para dar à luz o Messias. É a mesma dor de parto que é anunciada lá no capítulo 12 do Apocalipse, né? É o esforço ali para a vinda do Messias, para o nascimento do Messias na humanidade. São coisas simples, o pessoal faz tanta bagunça em torno desses exemplos, né, dessas ilustrações, mas aqui Jesus estava falando da época da tribulação. E depois ele também fala da época da renovação. Olha que interessante. Essa de Mateus 13 é uma das que eu mais gosto. Ele diz assim: a colheita é o fim desta era. Olha, que era? Da era da tribulação, dando início à era messiânica. E os encarregados da colheita são os anjos. Prestem atenção nisso, porque eu vou explorar, vocês vão entender que Jesus já estava dando a dica sobre como viria o Espiritismo, tá? Então tem direta vinculação com os anjos, olha. Quem é que faria a colheita, segundo Jesus? Os anjos, ó. Os encarregados da colheita são os anjos. Ah, mas por que isso? Vocês vão entender. E vocês vão ficar impressionados com o tanto de passagem de Jesus que ele repete isso aqui. Tá? Vou mostrar para vocês. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, esse fogo, que é o mesmo lago de fogo do Apocalipse, é uma simbologia. É o fogo do Sheol, onde eles jogavam lixo. É o fogo que elimina as impurezas. A fumaça sobe para sempre, elimina o que é ruim. Okay? Então Jesus estava dizendo que o mal seria eliminado. É isso que ele estava querendo dizer. Assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem, que é ele mesmo, Jesus, enviará seus anjos, ó, de novo, ele vai mandar os anjos, então eu, Jesus, vou encaminhar os anjos para vocês, tá? E eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar, e todas as pessoas distanciadas da Torá. Então esses anjos recolheriam os erros. Vamos entender isso também. O que é Torá? Torá, muitas vezes, é interpretado como lei, mas o sentido profundo da palavra Torá é orientação. Orientação superior. É aquilo que mostra o caminho, que te orienta no caminho, né? Então, esses anjos, o que eles fariam? Aqui, olha. Eles vão retirar, né, os erros, os desvios, e trazer de novo as pessoas para a orientação espiritual superior. Vejam. Estava tudo previsto ali, gente. Eles as lançarão na fornalha ardente. Outra tradução. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma, e se junta o joio e se queima no fogo, Jesus está dando um exemplo, olha, da mesma forma, imagine como você pega a palha e joga no fogo, para poder eliminar o joio, aquilo que não presta, né?
e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. No fim da era, ó, no fim da era, tradução melhor. No fim da era, o Filho do Homem, Jesus, enviará seus anjos, e eles apanharão do reino todos os escândalos. Como assim? Vamos entender isso aqui. Os anjos serão enviados por Jesus, e eles vão apanhar os escândalos. Sabe o que significa escândalon? Do grego? Pedra de tropeço. Pedra é aquilo que está no caminho que faz você tropeçar. Quando você tropeça, você perde o passo, você cai de cara no chão. Então, Jesus estava prevendo o seguinte, falando, gente, quando chegar a hora, eu vou mandar os anjos e eles vão tirar os desvios, eles vão começar a fazer uma limpeza nas sujidades e nos vícios contaminados pelo dedo viciado humano, naquilo que eu ensinei. São os anjos ali, ó, tirando do caminho as pedras de tropeço. A própria previsão do Cristo, está lá em Mateus 13. Ó. Okay? Todos os escândalos e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha ardente. Jesus falava através dessa simbologia, de metáforas. Okay? Mas hoje nós já temos condições de entender um pouco melhor. Então, por isso que alguns falam que Jesus ele tem trechos apocalípticos. Por quê? Porque são trechos relativos às previsões de Jesus a respeito do futuro. E são várias, tá? Eu coloquei algumas aqui, vocês estão estudando aí o Evangelho Redivivo, né? O Cristianismo Redivivo, fazendo estudos aí das Escrituras. São várias e várias mensagens, passagens do Cristo. O banquete, a ceia do fim dos dias, são símbolos que tratam desse período. A última colheita, o resgate da vinha, a reunião dos anjos nas extremidades do céu, o advento do Consolador prometido, tudo isso está costurado, gente, no mesmo período. A vinda do Filho do Homem sobre nuvens e com arco-íris da aliança, a atuação dos relâmpagos e trovões, nós vamos falar disso aqui, que está diretamente vinculado ao Espiritismo. O derramamento da mediunidade sobre toda a carne, inaugurando o dia do Senhor. A separação do joio e do trigo, o retorno do Cristo. Tudo isso você costura no mesmo período de renovação que estava previsto na humanidade, que começa com a vinda do Espiritismo. Olha que legal, a gente precisa realmente selecionar tudo isso, ler essas passagens e compreender como que hoje o Espiritismo monta esse quadro, esse mosaico maravilhoso para a nossa compreensão. E aí, eu já vou começar a mostrar para vocês, por dois ângulos, como que o Espiritismo está previsto no Apocalipse. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não falei para vocês que o Apocalipse, o texto é todo bordadinho, ele é todo desenhado, vamos colocar assim, na sua forma, na sua organização? Pois então. Então nós vamos ver, vamos com muita calma, isso aqui é fácil de entender. Apocalipse 1, ele é dividido em 4 partes, o primeiro capítulo de Apocalipse. Tá? Nesses 4 setores, estão tratando da segunda vinda de Jesus. Olha, não falei para vocês que esse trecho está vinculado com a última parte? Pois é. No final do livro, ó, que são Apocalipse 21 e 22, nós temos 4 blocos que dizem respeito às descrições da presença divina na Terra. Então, o que o Apocalipse está querendo mostrar para a gente? Que o retorno, a segunda vinda de Jesus se concretiza com a internalização da lição do Cristo nos corações, caracterizando a nova comunidade, que é a Nova Jerusalém. Lindo, né? Então você casa ali as 2 passagens. Depois nós temos, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, as cartas às 7 igrejas, ali da região hoje, né? Ali da Turquia. E envolvendo ali também, né, próximo da Grécia e tudo mais. São as 7 igrejas ali para as quais Jesus envia as mensagens. Cada item, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diz respeito a uma mensagem. Essas mensagens também trazem mensagens a respeito do final dos tempos. Os recados ali, que são trazidos para as igrejas, também dizem respeito a figuras sobre o final dos tempos, né? Mas também reservam mensagens para cada comunidade. E é muito interessante que você lê as cartas e fala assim, olha, o meu centro espírita, a minha comunidade espírita se encaixa em qual dessas cartas? É muito legal. Depois cada um faça essa avaliação, né? Porque Jesus está puxando a orelha ali de algumas igrejas. Ok? Bom, aí nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse,
vai aparecer um livro. Vem do céu, desce um livro, e Jesus, então, começa a abrir esse livro. E o livro vai se desdobrando para a leitura de João, né? Por isso que, na sessão seguinte, começa a se abrir os selos no Apocalipse. Olha que legal. Isso aqui é igual um corrimão. Se você não segurar nesse corrimão, você vai escorregar na escada. Você precisa ter esse mapinha aqui na hora de ler o Apocalipse, para você entender do que se trata. Tá? Então é um corrimão. E aí vem abrindo cada selo. Vejam que eu coloquei aqui os 6 primeiros selos na cor vermelha, porque eles dizem respeito ao período da grande tribulação. Depois o último selo, o 7º, diz respeito ao período da renovação. Olha que legal. E aí o Apocalipse vai repetindo esse padrão entre a grande tribulação e a renovação. Grande tribulação e a renovação. Muito simples, né? E aí... Pois não? Esses elementos, por exemplo, os 6 selos, os 6 primeiros selos dizem respeito à grande tribulação, período de desvios. E o último, ele vai trazer a mensagem a respeito da renovação. Okay? Ele vai fazendo esse contraponto, né? Depois, nós temos a sessão das trombetas, e aí vem o conteúdo de cada trombeta. Depois nós vamos ter os sinais, as taças, as vozes e as visões. E tudo culmina na vinda da Nova Jerusalém no final do livro. Né? Se você tem isso aqui, você já tem uma grande orientação para poder fazer a leitura do texto. Tá? Bom, aqui, olha, eu coloquei, né, os capítulos relativos a cada sessão. Tudo no livro. Tá? O esqueminha está aqui, tudo bem explicadinho. Esses trechinhos aqui, olha, esses 2 pontinhos, eles estão separando as 3 partes do texto. Porque o texto também tem 3 partes gerais. A primeira grande parte do Apocalipse vem até o capítulo 9. Aí depois começa o meio do quiasmo, que vai entre Apocalipse 12 e 13. E depois começa a terceira grande parte do Apocalipse, que começa com o Apocalipse 16. E aqui já é um período onde a renovação se faz mais presente. Por isso que o último ciclo das visões só fala do futuro da renovação. Né? Todas as visões aqui já são as visões do novo mundo. Tá? E culmina sempre no 7º elemento. E todos os 7º elementos conduzem para a Nova Jerusalém. Então, é uma estruturação que você já começa a entender. Poxa, já estou entendendo, a mensagem geral já fica mais simples. Eu não vou ficar me perdendo com preocupações secundárias. Ok? Bom, então vamos lá na sequência. Olha, né, os trechos que eu mostrei para vocês, né? E aí nós vamos entender o Espiritismo. Eu falei com vocês que eu ia trazer 2 visões, né? Sobre a vinda do Espiritismo. Tem um monte, mas eu selecionei 2. Eu tive que falar um monte de coisa para a gente chegar até aqui agora. E aí eu vou mostrar 2 trechos aí que dizem respeito à vinda da nova revelação. Porque o Apocalipse é uma revelação que fala sobre uma revelação futura. Por isso nós podemos falar que o Apocalipse é a revelação da revelação. Ele é uma revelação que diz respeito a uma outra revelação do futuro. Eu vou provar para vocês isso, com essa ilustração que está no Apocalipse, do livro que vira um livrinho. Nossa, Marco, o que é isso? Vamos entender. Então vamos lá, olha. Não mostrei para vocês que no capítulo 4 e 5, Jesus recebe um livro? Pois bem, esse livro é a própria Torá, no sentido amplo. É a orientação divina, são as orientações que vêm do alto. As instruções que vêm do alto para a condução da humanidade. Okay? E ali, dentro desse livro, vocês vão entender que ele está embrulhado em 7 rolos. Jesus vai abrindo cada um, que são 7 selos que vão sendo abertos. Vamos compreender isso, com calma. Ele vem, então, receber o livro da mão direita, daquele que está sentado no trono. Apocalipse 5, 7. Então, ele recebe esse livro, que é a própria simbologia da lei, da orientação, das orientações espirituais superiores. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então começa a abertura do primeiro selo. Esse desenho aqui, nós descobrimos com muita pesquisa que ele existia. Tem até um nome desse tipo de rolo que era fechado na época. Eu não me lembro dele.
é um nome diferente, né? Que acontecia assim, você selava um livro, depois selava o outro dentro do outro, né? Onde as mensagens eram abertas assim gradativamente. E é exatamente essa simbologia antiga que está sendo representada aqui. O abrir o selo é revelação, porque cada vez que você abre um livro, você vai compreendendo um pouco mais. Então aqui o Apocalipse está querendo mostrar para a gente aquilo que os judeus já sabiam, que é a revelação gradativa da Torá, da orientação para os seres humanos. Onde a Torá do mundo superior, a orientação do mundo superior, é revelada gradativamente para a humanidade, aos pouquinhos. Né? Então, ele vai abrindo cada um dos selos. Só que quando você chega no último, por isso que é o livrinho. Olha só, esse aqui é o livro todo. Quando você chega no último, é o miudinho, está lá no núcleo. Né? E aí ele chega nesse livrinho, que vai trazer a revelação final. Vamos lá, preparem-se, ó. Então, na seção dos selos, vão sendo abertos todos, até o último, que é aberto aqui, né, no sétimo selo. E aí nós vamos ver, onde que está a abertura do sétimo selo? Está aqui, olha. Vi depois outro anjo forte descendo do céu, trajava-se com uma nuvem, e sobre a cabeça estava o arco-íris, e na mão segurava um livrinho aberto. Então, aquele livro que apareceu lá no capítulo 5, lá no capítulo 10, ele já aparece como um livrinho, depois que foram abertos todos os selos. Ele vira o livrinho, né? E Jesus aparece aqui com essa ilustração. Vocês sabem o que é essa simbologia do arco-íris? Está previsto lá na Gênesis. O Espírito que se comunica com Moisés, ele fala assim, olha, quando você vir o arco-íris sobre a nuvem, você vai saber que é o sinal da minha aliança com os homens. É só um símbolo, mostrando que é um momento de pactos, de acordos, de contratos, entre aspas, entre Deus e a humanidade. Então aqui, o que o Apocalipse está querendo mostrar é que esse momento em que Jesus está vindo ali com esse arco-íris, ele está mostrando, olha, eu vou trazer um novo pacto para a humanidade, é a renovação do pacto. O Espiritismo é a renovação da aliança. Os cristãos, que não são espíritas, eles sabem que Jesus veio renovar a aliança. Pois o Espiritismo está mostrando para a gente que tem uma terceira renovação, que ela vem com o próprio Espiritismo. E essa terceira aliança está aqui no Apocalipse, né? Um novo momento de formação da aliança, quando se abre o sétimo selo. Tem mais, vamos lá. Quando os 7 trovões rebombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia, guarda em segredo o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Porque ali, o João está ouvindo vozes como se fossem vozes de trovão, que eram uma simbologia para tratar da voz de Deus, ecoando ali nos ouvidos deles. E esse espírito vira para ele e fala assim, quando o João abre o último livrinho, ele lê, ele entende, isso está lá no Apocalipse. E ele já ia escrever, ele já ia psicografar, mas aí o espírito superior vira para ele e fala assim, não escreva. Isso que você está vendo agora vai ser guardado para o futuro. Não escreva isso agora. Essa revelação não é para agora. Isso é para quando, então? Vamos ver o que o Apocalipse diz. Ó. Nos dias em que se houver o 7º anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou os seus servos, os profetas. Ele falou assim, isso aí vai ser guardado para a última trombeta. Vai ser o momento da última revelação. Você não vai revelar isso para a humanidade agora. Tá? Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. O espírito comunicante vira para o João e fala assim, João, relaxa. Você ainda vai psicografar, você ainda vai profetizar, vai escrever e vai ensinar muitas outras gerações. Tá? A mediunidade, aqui, os intérpretes sérios do Apocalipse falam assim, o texto está mostrando para a gente a realidade da revelação contínua, a mediunidade que prossegue na visão espírita ao longo dos anos. Né? Então o próprio Espírito está falando, João, isso aqui é para o futuro, não é para agora. E o 7º anjo tocou, é revelado isso. Mostra o que vai acontecer quando houver o toque da 7ª trombeta. O próprio Apocalipse mostra. O que vai ser esse livrinho que a gente só vai ouvir no toque da 7ª trombeta, nessa simbologia do Apocalipse? Aí ele vai dizer, houve então fortes vozes no céu. São vozes que ecoam no céu. Sabe o que são essas vozes que ecoam no céu? São os anjos que Jesus falou que iria reunir nos 4 cantos para poder colher os escândalos e para poder orientar a humanidade.
É aquela pleiade de espíritos que veio a reboque da missão do Espírito da Verdade. Nós vamos ver várias passagens nesse sentido. Houve relâmpagos, vozes e trovões. Toda vez que o texto mostra essa revelação, o texto do Apocalipse, a voz de Deus, né, entre aspas, se expressando para a humanidade, ele usa essa simbologia de relâmpagos, vozes e trovões. Aí a gente fica assim, pô, mas mais símbolo? Mas é fácil de entender também, nós vamos entender. Tá? Quando o sétimo selo é aberto, vem trovões, clamores e relâmpagos. Quando a sétima trombeta toca, vem, o sétimo anjo tocou. Houve então forte voz no céu, houve relâmpagos, vozes e trovões. Quando a sétima taça aparece, o sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Olha, o ar é o símbolo do plano espiritual. Houve então relâmpagos, vozes e trovões. Então, no final de cada ciclo, o texto está repetindo para você como aquele repentista nordestino que fica contando música. Toda hora ele chega no final do ciclo e fala assim, relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Nas 7 sessões, por quê? Vamos entender isso. Chegou a sétima voz, a mesma coisa, olha. O ribombar de fortes trovões, aclamando. A sétima voz. O mesmo padrão nós vemos nos ciclos grandes e nos ciclos pequenos do Apocalipse. Então, por exemplo, aqui, olha. No ciclo dos ais, do primeiro, do segundo ao terceiro ai. Quando termina o terceiro ai, vem relâmpagos, vozes e trovões. Quando o livro se transforma num livrinho, vem o ribombar dos 7 trovões. E aqui eu peguei 3 ciclos só de exemplo. Nos ciclos das taças, relâmpagos, vozes e trovões. No ciclo das trombetas, relâmpagos, vozes e trovões. No ciclo dos selos, relâmpagos, vozes e trovões. Olha, do cavalo do primeiro cavalo para o quarto, quando o primeiro aparece, que é a missão do Cristo, ele está perseguindo o mal. Ali o cavalo branco é a missão do Cristo na Terra, perseguindo os cavalos da fome espiritual, do desvio, né, da morte. Tem toda a simbologia, né? É a missão do Messias ali eliminando o mal, ok? Quando aparece o primeiro cavalo, vem o estrondo de um trovão. Então, toda vez que o livro mostra a fase da renovação na humanidade, ele é acompanhado dessa simbologia, relâmpagos, vozes e trovões. E aí, se você entender o que significa isso, você vai entender um pedação do Apocalipse, você vai entender a mensagem. Então, vamos lá. Nós vamos ver, então, o elemento ápice de cada sessão, de cada ciclo. Todos eles, olha, no final do sétimo elemento, estão conduzindo à fase da Nova Jerusalém, né? Que são os capítulos 21 e 22. Então, cada um dos ciclos está apontando para a vinda da Nova Jerusalém. Esses relâmpagos, vozes e trovões, só os estudiosos conseguem entender. Eles vão dizer o seguinte: aqui o Apocalipse está querendo fazer uma indicação daquele momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos, a Torá, os ensinamentos, lá no alto do Monte Sinai. Porque quando aconteceu isso, os que estiveram presentes relataram que aquela manifestação foi apreendida por eles como se fossem relâmpagos, vozes e trovões que se manifestaram no alto do Monte Sinai. Então, eles sabem que aquilo é um símbolo da revelação. Então, quando eles leem e entendem esse ciclo do Apocalipse, eles dizem assim: todo o texto está nos indicando que no final do ciclo, ele está apontando a vinda de uma nova revelação, que viria uma nova revelação no futuro. Aquele livrinho, né, que só poderia surgir para a humanidade, que o João viu e não pôde dizer naquela época, quando houvesse o tocar da última trombeta, né? Na simbologia da abertura, do esclarecimento. Então, vamos ver isso, vou mostrar para vocês. Está em Êxodo, vejam, toda a montanha do Sinai fumegava, porque Yahvé, Deus, descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, eles interpretavam ali que a manifestação daquele espírito era como se fosse a voz de um trovão falando.
É o momento da entrega da revelação principal que a humanidade recebeu na época de Moisés. A época da entrega da Torá, da orientação primordial que começa com Moisés. E viria, então, segundo o Apocalipse, uma nova revelação. É essa a grande mensagem do livro. Que a gente aguardasse que no futuro viria uma manifestação tão importante quanto aquela que Moisés recebeu lá no alto do Monte Sinai, simbolizando pelos relâmpagos, vozes e trovões. É simples assim. Agora, eu acho legal o seguinte, ali no alto do Monte Sinai, segundo os judeus, sabem quem estava conversando com eles, segundo os judeus estudiosos? Aquele espírito que aparece, que alguns dizem que foi o próprio Deus falando. Os judeus falam assim, não era Deus não. Aquele era o Sar-Rapanim, o anjo das faces de Deus. E esse anjo era o próprio Mashiach, era o próprio Messias. Por isso que ele vira para o Moisés, isso os judeus messiânicos que acreditam em Jesus, eles dizem assim, por isso que ele vira para o Moisés naquela hora e fala assim, Moisés, conduz o povo até o local que eu te indicar e eu vou na frente, preparando o lugar. E Moisés vira para ele e fala assim, se você não for, mestre, me orientando, eu não vou. Ele fala assim, não, pode ir que eu vou lhe mostrar o caminho. Então eles falam, esse Mashiach é o Mashiach do caminho. É o espírito do caminho. O caminho é a verdade e a vida. É o próprio Messias que depois vem e encarna entre nós, que é o Cristo. Olha que coisa linda, né? Que estava ali no início. Jesus está desde o início orientando a humanidade, do alto do Monte Sinai, através daquela manifestação que eles interpretaram como a voz do trovão falando, né? E por isso que os estudiosos, aliás, no Êxodo a gente ainda vai ver, olha, ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento e ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. De novo, né? Uma ilustração aqui só, simbolizando o que eles relatam naqueles textos antigos. Segundo os judeus, a Torá, que é a orientação superior, foi dada através de 7 vozes. E o povo viu o Senhor do universo revelado em cada uma dessas 7 vozes. Mas o que são essas 7 vozes, segundo eles? Um rabino diz, olha, uma voz foi dividida em 7 vozes, e elas foram divididas em 70 línguas. Tudo bem, mas o que significa essas vozes? Deus aparecia nessas teofanias com o som de trovão. Então eles interpretavam o seguinte, que a voz de Deus era a voz do trovão. Essa voz se dividia em 7. Por isso que lá no final do Apocalipse nós temos as 7 vozes. Tudo para poder fazer uma rememoração, como se fosse uma homenagem àquilo que estava, né, descrito lá no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, nos primeiros livros da Bíblia. Okay? A primeira grande teofania, o que é teofania? Manifestação de Deus, segundo essa leitura teológica. O Espiritismo não usa isso. A primeira grande teofania foi no Sinai, onde Deus apareceu em meio a um estrondo de vozes e relâmpagos. Olha, isso aqui não é um estudioso que nem é espírita, tá? Então eles sabem que essa simbologia do Apocalipse reconduz a uma nova revelação que viria, ok? E aí, né, nós vamos ver no Apocalipse, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou os seus servos e profetas. É o fim dos mistérios. O que o Kardec vem falar a respeito do Espiritismo? O Espiritismo vem trazer a derrocada daquela avaliação antiga, em que tudo era mistério e não podia ser conhecido. O Espiritismo abre o nosso conhecimento dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, nós vamos compreendendo as realidades do cosmos na medida da nossa evolução. O 7º anjo tocou, houve então forte voz no céu, houve relâmpagos, vozes e trovões. O Isaac Newton estudou o Apocalipse, vocês sabiam disso? Foi um grande estudioso do Apocalipse. Ele diz o seguinte, olha, que parte da profecia, ela não seria entendida, senão no final dos tempos, nas fases ali, né, mais adiantadas da história da humanidade. E é o que hoje a gente faz. Nós fazíamos uma retrospectiva, uma avaliação com a lente do Espiritismo, conseguimos compreender de uma maneira bem mais clara o teor da mensagem. Lá no livro, lá no Sermão Profético de Jesus, Jesus diz assim, que o Filho do Homem, que é ele próprio, enviará seus anjos com grande som de chofar, de trombeta. Veja. E eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos, de uma extremidade à outra do céu. Quem vai fazer isso? Os anjos.
Aconselho, para compreensão do sermão profético de Jesus, a leitura desse livro aqui do nosso amigo Wallace Oliveira, o sermão profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Espetacular. Vocês vão ter uma compreensão clara do que Jesus mostra ali no capítulo 24. Tá? Muito bom. Muito boa a pesquisa do Wallace. Okay? O Wallace mora aqui em Contagem. Né? Vocês podem chamar ele para vir também conversar com vocês a respeito do tema. Jesus diz, em Mateus, já vimos isso, mas eu vou voltar para mostrar de novo a atuação dos anjos. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados das colheitas são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no final dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do reino tudo que faz pecado. Mesma coisa, olha. Os anjos vão tirar o quê? Todos os escândalos que eu falei com vocês, são as pedras de tropeço. Mateus 13, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Então, de novo, a atuação dos anjos. São esses espíritos que que viriam no momento certo para a renovação, para essa nova fase que Jesus previu. Você verá coisas maiores que essa. Então lhe disse, sim, é verdade. Eu lhe digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver o céu rasgando os seus horizontes e os espíritos subindo e descendo em nome de Jesus. João, atuação dos anjos na terra. Tá? Evangelho de João, capítulo 1. Então, tudo isso que nós vimos aqui, nós vamos agora voltar para o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês não vão acreditar. Ainda bem que está todo mundo sentado, senão vocês iam cair. Porque vocês vão perceber que tudo que eu mostrei para vocês aqui, o Espírito da Verdade falou. Nesse trechinho pequenininho aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu vou ler para vocês rapidinho, para a gente terminar. Olha que lindo. Espírito da Verdade, hein? O próprio Espírito da Verdade, ele diz assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São todas aquelas previsões de Jesus que ele falou, que os anjos viriam para recolher as pedras de tropeço. Olha, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. O que o Espírito da Verdade está falando aqui? Começa aqui com o Espiritismo, o início da era nova, da renovação. Olha, eu digo para vocês, são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus, olha, a última sessão a penúltima sessão do Apocalipse, sessão das vozes, né? As vozes que ecoam, relâmpagos, vozes e trovões. Olha, as grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas. As trombetas do Apocalipse, indicando a própria mediunidade em ação. Olha que coisa linda, gente. Tudo sintetizado aqui na mensagem do Espírito da Verdade. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombeta. E os cânticos dos anjos se lhe associam. Os anjos que Jesus falou, que é recolher dos 4 cantos dos céus para chegar na humanidade e recolher as pedras de tropeço para o caminhar da humanidade. E os cantos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro no universo. Esse extremo a outro aqui é uma imagem que está lá no sermão profético, Mateus 24. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Filho de verdade. Lindo demais, né? Então, o Espiritismo é essa terceira revelação que já estava prevista no Apocalipse, que viria para concretizar esse momento que Deus predisse, que Jesus predisse, né, na Terra, em que haveria atuação dos anjos. Ninguém esperava como isso ia acontecer. O próprio sermão profético fala isso, né? Que iria confundir os orgulhosos, mas veio realmente, efetivamente, a pleiade de espíritos, coordenado pelo Espírito da Verdade, e inauguraram um novo capítulo na história da humanidade. É uma pena que o resto do mundo ainda não esteja de olhos abertos para isso que nós estamos recebendo aqui no Brasil, a nação que tem a missão de espiritualizar todo o orbe, fecundar todo o planeta com a orientação do Evangelho Redivivo. Nós agradecemos muito
pela paciência, né? Eu peço desculpas aí por ultrapassar um pouquinho do tempo, né? E nós estamos aí à disposição de todos. Obrigado, viu, pessoal?